Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal Juan Tipster. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade. Bom, separei para vocês alguns jogos que eu acho válido a gente analisar. O primeiro jogo do dia é o jogo que ocorre entre a Polônia e a Croácia. A Polônia nos últimos 5 jogos obteve 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É um time que todos os jogos sofreu gol. Por outro lado, vai enfrentar a Croácia, que obteve nos últimos 5 jogos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um time que costuma sempre deixar o seu golzinho. Analisando a situação na tabela dos times, a Croácia ocupa o segundo lugar e a Polônia ocupa o terceiro lugar somente com 3 pontos. Para a Polônia não tem outra alternativa a não ser buscar a vitória. Analisando esse jogo, eu acredito que a Polônia vai se abrir e a Croácia vai marcar pelo menos um gol. Tá pagando a cotação de 1,23, depender da casa, é uma cotação que dá pra gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade nesse jogo é que ocorra mais de um gol na partida, tá pagando a cotação de 1,36, 1,40, depender da casa. Vamos para o segundo jogo que eu separei para vocês, é o jogo entre a Escócia e Portugal. A Escócia nos últimos 5 jogos obteve 4 derrotas e 1 empate. É um time que sempre sofre gols nas suas partidas. Por outro lado, vai enfrentar a seleção de Portugal, que tem feito boas partidas e tem um time que mete medo em qualquer adversário. Nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e apenas 1 derrota. É um time que costuma marcar sempre seus gols em todas as partidas que disputa. Só não marcou somente em uma, que foi Portugal e França. Analisando a situação dos times na tabela, Portugal ocupa a primeira colocação com 9 pontos e a Escócia ocupa a última colocação, com nenhum ponto conquistado. Analisando esse jogo, eu acredito Portugal, empate, anula. Tá pagando a cotação de 1,24, que dá para acrescentar no nosso bilhete. Se você for aquele investidor que gosta de correr mais risco, a vitória seca de Portugal tá pagando 1,57, 1,60, a depender da casa, também é uma boa para a gente investir no nosso bilhete. Vamos para o terceiro jogo do dia, é o jogo que ocorre entre a Espanha e a Sérvia. A Espanha nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 empate. É um time também que costuma sempre deixar o seu golzinho, só não deixou somente em uma partida, que foi justamente um empate. Por outro lado, a Sérvia obteve 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. É um time que sofre poucos gols, mas também marca poucos gols. A Espanha ocupa a primeira colocação na tabela com 7 pontos. Já a Sérvia ocupa a terceira colocação, apenas com 4 pontos das 3 partidas disputadas. Analisando os times, eu acredito na vitória seca da Espanha, tá pagando a cotação de 1,38, 1,40, depender da casa. Outra possibilidade nessa partida é menos de 3 gols e meio, tá pagando uma cotação de 1,36, 1,40, também depender da casa. Desembarcamos na América do Sul e vamos para o jogo da Colômbia e Chile. A Colômbia nos últimos 5 jogos obteve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Por outro lado, vai enfrentar a seleção do Chile, que nos últimos 5 jogos obteve 4 derrotas e 1 empate. É um time que sofre gols, porém só não sofreu em apenas um dos jogos, que foi contra o Canadá. Analisando os times na tabela, a Colômbia se encontra na segunda colocação e o Chile se encontra na última colocação. Analisando esse jogo, eu acredito que a Colômbia marque pelo menos um golzinho no Chile, é uma boa para a gente acrescentar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para menos de 3 gols e meio, tá pagando 1,22, 1,25. Vamos para mais um jogo na América do Sul, é o jogo que ocorre entre o Uruguai e o Equador. O Uruguai nos últimos 5 jogos obteve 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. É um time que tem marcado poucos gols, é um time que não vem fazendo uma boa campanha. Do outro lado, vai enfrentar a seleção do Equador, que vem dos últimos 5 jogos de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. É também um time que marca poucos gols nos seus jogos. Analisando a situação das equipes na tabela, o Uruguai se encontra na terceira colocação e o Equador vem atrás do Brasil na quinta colocação. Eu acredito em um jogo bastante disputado, é um jogo
também que não acredito que vá sair muitos gols. Por isso eu acredito numa partida de menos de 3 gols e meio. Tá pagando uma cotação de 1,18, 1,20, que também dá para acrescentar no nosso bilhete. Correndo um pouco mais de risco, eu acredito também que o Uruguai marque o seu golzinho. Não vem fazendo boas partidas e precisa mostrar resultado se quiser se manter na terceira colocação do campeonato. Vamos para mais um jogo do dia, é o jogo que ocorre entre a Argentina e a Bolívia. A Argentina nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, a Bolívia tem feito bons jogos, nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 derrotas. Analisando a situação dos times na tabela, a Argentina ocupa a primeira colocação e a Bolívia ocupa a 6ª colocação. Analisando esse jogo, eu não vejo boas odds, mas separei um bingo para vocês, que é Bolívia para marcar pelo menos um escanteio no primeiro tempo. Está pagando a cotação de 1,70, é uma boa para a gente investir no nosso bilhete. Vamos para o último jogo do dia, que é o jogo entre Brasil e Peru. O Brasil nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É um time que não tem feito bons jogos, mas precisa mostrar resultado dentro de casa. Por outro lado, o Peru nos últimos 5 jogos obteve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Analisando a situação dos times na tabela, o Brasil ocupa a 4ª colocação e o Peru a penúltima colocação. Eu acredito que o Brasil não perca essa partida, então vamos Brasil para vencer. Tá pagando a cotação de 1,20, 1,22, depender da casa. Se você for um investidor que gosta de correr mais risco, Brasil para vencer no primeiro tempo está pagando a cotação de 1,60, depender da casa, e é uma boa também para a gente investir no nosso bilhete. Então é isso, galera, chegou a hora mais esperada, é a hora do nosso bilhetinho. Fui!